Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer a referência de uma parte de um livro. Vamos tratar agora da referência de parte de um livro, ou seja, quando eu quero me referenciar apenas a um capítulo, uma unidade, uma seção de um livro, tá bem? Então, quando a gente fala desse tipo de referência, a gente fala de referência de livro na parte. Então, vejamos. A ideia que nós temos que seguir é: eu tenho que fazer a referência de uma parte. Vamos supor que eu li um manual completo, li um texto completo. Embora eu tenha um livro que é um livro completo, para mim é só, por exemplo, a unidade 5, o capítulo 3, a seção 2, enfim, aquele trecho, aquela parte. Então, eu tenho que referenciar, nesses casos, apenas a parte, principalmente se eu não li a obra toda, se eu não conheço a obra toda. Então, supondo que eu vá ler um livro de cálculo e apenas o capítulo sobre um determinado tipo de equação que eu vou utilizar. Não vou utilizar o restante do livro de cálculo. Não faz sentido eu dizer nas minhas referências que eu utilizei o livro de cálculo todo, sendo que eu só li de fato, só sei aquela parte determinada. Então é sobre aquela parte determinada que eu irei fazer a referência. Então, como que nós fazemos nesse caso? Nós indicamos a autoria, que é a mesma autoria. Nós não estamos falando de autorias diferentes. Nós estamos falando de livros que são dos mesmos autores. Então, eu peguei uma parte lá. Eu peguei um capítulo de um livro completo. O livro todo é do mesmo autor. Quando for a parte de coletâneas, nós vamos ver que é diferente da forma como nós fazemos aqui. Então, nós vamos pegar o nome, se for 1, se for 2, se for 3, se for 5, conforme nós fazemos indicação de autoria. O título e o subtítulo da parte. Ou seja, o título do capítulo, o título da seção. Neste caso, não há destaque sem destaque. A ideia de não se ter destaque é pelo seguinte: eu peguei o livro e o livro tem lá o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3. Eu utilizei, por exemplo, apenas o capítulo 2. O título de destaque que a gente destaca é o título do livro todo, não do capítulo. Eu sei que eu li só isso, mas o título de destaque, por regra, por norma, é o do texto total. Então, se eu tirei um artigo de uma revista, onde vai o destaque? No título da revista. Se eu tirei um capítulo de uma coletânea, onde vai o destaque? No título da coletânea. Se eu tirei um capítulo de um livro completo, onde vai o destaque? No livro completo. Tá bem? Então, o título da parte é sem destaque. Após nós introduzimos a partícula in, que significa dentro de. Ou seja, eu estou dizendo que este capítulo está dentro deste livro. Repito o sobrenome e o prenome do autor, da autora, dos autores, conforme a norma de autoria. Um autor,
até 3 autores separados por ponto e vírgula, mais 4 autores ou mais com a partícula et al. Título do livro em negrito, subtítulo sem destaque. E aí segue a forma de se fazer a referência total do livro. Ou seja, a partir de in, eu tenho uma referência do livro no todo. Quando eu for utilizar apenas uma parte do livro, o capítulo, a seção, verbete, seja o que for, eu vou introduzir antes da referência o nome e o sobrenome do autor, o título e o subtítulo da parte, mais a partícula in, indicando que eu tirei esta parte de dentro deste livro. Vamos mostrar no exemplo para ver se fica bem entendido. No exemplo nós temos, no caso, o autor, cujas iniciais é FR e o sobrenome é Santos. Temos o título de um capítulo do livro, que chama-se A Colonização da Terra Tucujus. Este é o título do capítulo, sem itálico. Temos a partícula in, dizendo que este capítulo está dentro de esta obra. E aí nós damos continuidade. Qual que é o nome do autor? F.R. Santos. É o mesmo. Ah, mas por que eu repito? Eu repito pelo fato de, eventualmente, o F.R. Santos, em um capítulo, ter escrito com um outro autor. Tá? Então, a gente vai considerar a autoria aqui, a autoria da parte, se tiver mais de um autor, e aqui a autoria do todo, conforme consta no documento. Aí alguém vai me dizer assim, professor, eu estudei uma norma em que se utilizava, nesse caso, se fosse o mesmo autor da parte do todo, um tal de filete, que nada mais é do que um risco de 6 underlines para indicar que este autor é o mesmo autor, que este autor é o mesmo autor do todo e da parte. Isto é uma norma antiga que não se utiliza mais. Foi excluído o filete das normas da ABNT. As novas normas requerem que seja repetido o nome, mesmo que o autor da parte e o autor do todo sejam as mesmas pessoas. E aí damos prosseguimento com o restante da referência do livro, tal qual nós já aprendemos. O título em negrito, no caso não tem subtítulo, a edição, a cidade, a editora, o ano, e aí quando se trata de uma parte, obrigatoriamente nós temos que inserir o intervalo de páginas da parte. Então eu estou dizendo que este capítulo, que é a colonização da terra Tucujus, ocupa o intervalo de páginas entre a página 15
e a página 24 do livro História do Amapá. Tá bem? Coloquei aqui algumas coisas, algumas observações apenas para lembrar, tá bem? Que é, primeiramente, utiliza-se as regras de indicação de autoria, tanto para a autoria da parte quanto para a autoria do todo. Não tem nenhuma novidade aqui. Depois que, sabendo que a parte é do mesmo autor, deve-se avaliar se não é melhor referenciar o todo. Então, se você utilizou apenas uma parte, fez referência apenas de uma parte, mas entende que você tem o domínio da obra total porque você leu a obra completa, talvez seja desnecessário fazer a referência apenas da parte, faz a referência do todo. E caso seja e-book ou online, conforme nós vimos no vídeo anterior, deve-se acrescentar ao final. Tá bem? É isso que temos para falar sobre referência de partes de livro com autoria de pessoa física. Até o próximo vídeo.